É mais uma coisa para eu prestar atenção? Sim, é mais um detalhe que você tem que prestar atenção. Se alguém disse para você que ser escritor, que criar história, que ser um contador de história era fácil, eu lamento te informar, mas você foi enganado. Olá, eu sou a Meg Brisaroso, estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa um pouquinho diferente. Já pensou que você pode estar plagiando a si mesmo? Nossa, ficou esquisita essa frase. Já pensou que você pode estar se plagiando enquanto está escrevendo as suas histórias? De repente você se dá conta que, caramba, eu uso a mesma sequência de história, personagens parecidos. O que está acontecendo? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu acho que nos últimos tempos a gente viu aí alguns autores best-sellers que as pessoas começaram a comentar que, olha, não quero mais ler nada sobre esse autor porque, sei lá, eu tenho uma sensação de que as histórias são sempre repetidas, acontecem ali na mesma, sabe, sequência de estrutura, não tem nada novo, não acontece nada de diferente, a gente já sabe os elementos que ele vai colocar, então tudo bem, não vai ser pra mim que esse cara vai vender o livro. Mas você já parou para pensar que nas suas histórias você pode estar fazendo o mesmo? Que você está ali repetindo a mesma fórmula, do mesmo jeito, independente do gênero? Então, é sempre algo ali acontecendo na mesma vertente, é sempre um personagem muito oprimido, às vezes até o caráter do personagem é muito similar. Então, a sensação que o seu leitor vai ter é que ele leu uma das suas histórias e as próximas serão iguais. Então, vale muito você pensar sobre isso. Será que a minha história, será que a minha próxima história, será que eu estou me baseando aí na história anterior? É claro que a gente não está falando sobre a serialização. A serialização, ela vai trazer traços do volume anterior. É quase que uma obrigatoriedade, né? Você puxar algo do volume anterior para trazer e dar continuidade. Então, aquela sensação de continuidade. Mas eu tô falando para aqueles escritores que escrevem volumes únicos, né? A sua história, ela cabe ali num volume único e ela segue aí para divulgação, para publicação e ela é lida, né? Então, esse material de história, começo, meio e fim, que você consegue fechar e publicar, será que você não está fazendo cópias? Será que você não está repetindo a mesma história? Caráter parecido, você tem a sensação que muda, talvez o autor mude etnia, né? Ele traga alguma coisa diferente, talvez ele inclua algum tipo de deficiência, talvez ele trabalhe ali com a questão da representatividade, mas quando você olha, quando você procura os traços de estrutura da história, são os mesmos conflitos, são as mesmas apreensões, o caráter é muito similar, é aquele caráter que se esbarra no livro anterior que você trabalhou. Então, a mocinha tem aqueles mesmos medos, o rapaz também tem aquelas mesmas questões, os medos dele é muito parecido com o do anterior, então você precisa prestar atenção nesse detalhe. Aí, de repente, você para e pensa, Meg, é mais uma coisa para eu ter que ticar a hora que eu estiver construindo uma história, quer dizer, eu tenho que prestar atenção já numa série de detalhes e agora você está falando que eu tenho que perceber se eu não estou repetindo uma história, ou se eu não estou criando uma história muito similar em relação a outra que eu acabei de escrever, que está publicando, está fazendo um certo sucesso, está aí ganhando o mundo, quer dizer que é mais uma coisa para eu prestar atenção? Sim, é mais um detalhe que você tem que prestar atenção. Se alguém disse para você que ser escritor, que criar história, que ser um contador de história era fácil, eu lamento te informar, mas você foi enganado. Contar história, ter criatividade para desenvolver personagens, universo e criar conflitos é uma arte. Então, não trate isso de qualquer maneira, né? Respeite outros autores. Então, quando você estiver criando, quando você estiver ali pensando em relação ao que você vai colocar na história, preste atenção se você não está usando o mesmo estilo de conflito, se a opressão que você está colocando na história, se é que ela existe, se ela não é similar àquilo que você já trabalhou um dia, leve outros argumentos, presta assim é um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença na história em relação ao caráter do seu personagem. Não fique fixo no mesmo estilo de caráter
ou numa ramificação de caráter, é muito similar. Mude isso, trabalhe com pessoas, com personagens diferentes. Então, olhe o mundo, olha para fora, que você vai entender aí sobre o que eu tô falando. Trabalhe com personagens diferentes, mas completamente diferentes, com atitudes e ações diferentes. Então você vai perceber, são pequenos detalhes ali que vai te colocar de uma maneira diferente, vai te posicionar no mercado de uma maneira diferente. Você vai ter conflitos diferentes, histórias diferentes, personagens diferentes e ainda assim pode estar dentro do mesmo gênero. Então a vida, ela mostra pra gente diariamente que as coisas não se repetem, né? Você passa aí, só repete se você permitir, mas você passa aí ao longo dos problemas da vida e você sempre tem um desafio novo e diferente para enfrentar. Então, permita-se ser desafiado a fazer isso, né? Se permita passar por essa experiência, porque vai ser um quebra-cabeça completamente diferente. Aquilo que a gente passa, né? Aquela sensação de criador que o autor tem enquanto está construindo a sua história, eu acho que é uma das partes mais incríveis que a gente pode passar, né? Enquanto está desenvolvendo, enquanto está pensando ali. Quando você molda ali um personagem, é fantástico, porque ele é diferente de todo o resto. Então, permita que ele realmente seja. Faça essa verificação. Será que o meu personagem não é similar ao outro? Será que o sofrimento que o outro personagem teve é o mesmo que esse personagem tem? E para dar um exemplo aqui, para ilustrar, pode ser algo assim. Imagina que você escreve o gênero de romance romântico. E de repente, você tem lá atrás, numa época completamente diferente, a história de uma mulher que não queria se casar, porque ela achava que aquilo em relação à sociedade era um absurdo, onde já se viu ela ser obrigada a casar ao invés de estudar. Aí você traz para uma próxima história uma menina muito novinha, tá aí ganhando o mundo, começando ali as suas questões de trabalho, suas questões de que eu vou fazer da vida, tentando lá, tá passando ali por aquela fase ainda do Enem, e ela percebe que as amigas estão com uma cabeça completamente diferente, elas estão muito envolvidas com relacionamentos, elas querem mais namorar, ir para festas, e ela não, ela é focada naquilo, ela quer uma coisa diferente em relação à vida, ela tem uma visão completamente diferente. Então você percebe a similaridade? Lá antigamente, a época, a sociedade exigia que a mulher precisava casar, tal, e ela estava relutante em relação a isso, porque ela achava que a vida dela tinha muito mais que isso, e ela queria outras coisas, enquanto que a sua nova personagem, uma menina muito novinha, que tá aí enfrentando o Enem ainda, decidindo o que vai fazer, né, no futuro, percebe que as amigas estão lá totalmente envolvidas. Entende que você tá indo pro mesmo? Você tá indo para a mesma questão. Ela não, antigamente, a personagem não aceitava a sociedade, achava que tudo aquilo que estava sendo imposto era uma bobagem. Ela queria fazer outras coisas, ganhar o mundo, e você tem a mesma versão aqui, para uma versão muito mais nova, que acabou de enfrentar, ou tá aí, em vésperas de enfrentar o Enem, e decidir o que quer da vida. Ela quer muito mais do que a sociedade está ali apresentando para ela. E ela olha em volta e percebe que as pessoas ali estão seguindo para outros caminhos. Então, percebe a similaridade? É exatamente isso que você tem que levar em consideração, indiferente do gênero. Se você tem lá numa época muito antiga, uma mulher que vai contra a sociedade, que ela acredita que ela tem muito mais na vida do que simplesmente o casamento. E lá numa outra versão, você escreve uma nova história, onde você tem uma jovem passando ali pelo Enem, olhando em volta, né, vendo as amigas com os seus relacionamentos e imaginando que não é nada daquilo, ela quer muito mais da vida, ela não quer só aquilo que estão oferecendo, ela quer desbravar o mundo. É exatamente isso que você precisa perceber. Você tem personagens similares aonde estão acontecendo em épocas completamente diferentes e que você vai tratar ali dentro do romance romântico. Então é isso. Preste atenção se você não está levando o mesmo estilo de conflito, as mesmas apreensões, os mesmos medos. O que dá para mudar em relação a isso? É exatamente esse ponto que eu quero que você perceba. A minha ideia é que você possa pegar todas essas informações e que você possa parar e refletir sobre a sua história e imediatamente já começar a trabalhar e mudar alguns detalhes. Eu quero realmente que você possa
publicar esse livro e que ele possa ser lido, que ele ganhe leitores. Então é exatamente por isso que eu tô passando aí essas várias informações. Eu acho que vale muito a pena. Um beijo a todos, até mais.